Olá, internautas, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast No Foco do Farol, né? Estamos aí iniciando, né, agora mais uma rodada, né, de entrevistas. Nós tivemos um período, né, que foram entrevistas só com empreendedoras e temos hoje a grata satisfação de trazer novamente mais uma empreendedora. Não é março, mês das mulheres, mas estamos aqui sim trazendo mais uma empreendedora, dada a importância, né, que a gente entende que essa pessoa tem e as contribuições que ela pode trazer para o nosso programa e naturalmente para você que vem nos ouvindo, né? Lembrando que o nosso programa No Foco do Farol é uma parceria entre a empresa Farol 14 Consultoria e o jornal Gazeta do Paraná. Se você deseja resolver ou ter uma equipe para resolver os seus problemas de projeto em qualquer setor, seja civil, ambiental ou de gestão, entre em contato com a empresa Farol 14 Consultoria, que são mais de 20 profissionais na área que resolvem aí o seu problema. E se você deseja ampliar aí os seus negócios a partir do marketing, divulgação, entre em contato com o jornal Gazeta para ser parceiro, inclusive, aqui do nosso podcast, para ser parceiro do Jornal Impresso, da nossa página, nosso jornal online e dos outros podcasts que nós temos aqui no Jornal Gazeta do Paraná, inclusive aqui no GCast. Muito bem. Hoje nós temos aqui a grata satisfação de receber a Marisete Fernandes Cardoso, né? Ela que hoje está vice-presidente para assuntos da mulher do empresária da ASIC, Associação Comercial e Empresarial aqui de Cascavel, mas ela não é só isso, né? Ela é corretora de imóveis, ela é empreendedora na área de ferramentas para a construção civil, é uma das sócio-proprietárias da Supermac, né? Que trabalha com isso. Mas, além disso, com certeza tem outras atividades, né? Marisete, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra a gente estar recebendo você aqui, porque a gente conversou com várias pessoas e chegamos ao seu nome aí por essas indicações e viemos aí com bastante expectativa. Seja bem-vinda. Obrigada, João, muito obrigada. Obrigada o Jornal Gazeta, né, que nos recebe aqui, e o teu programa, o Faro, né, que eu acho que tá no Faro mesmo, né? Legal. Então, é uma honra para mim estar aqui contando um pouquinho, né, do meu trabalho e da minha vida também para vocês. Perfeito. Então, Marisete, o programa No Foco do Farol, ele vem sempre buscar contribuir, né, com as pessoas e entender, né, como que as pessoas chegaram ao mundo dos negócios e o mundo do empreendedorismo, né? E eu sempre gosto, né, de fazer uma pergunta para os entrevistados, que é: quem é o entrevistado? Então, quem é a Marisete? Da onde vem? Como que foi a sua formação inicial lá na infância, onde nasceu, e quais são as contribuições que este período te trouxe de formação para talvez te auxilie hoje no dia a dia, no mundo dos negócios, nas coordenações, que você tem a coordenação junto à SIC, né? O seu trabalho junto à SIC, Isso. Mas também você é conselheira aí junto ao Sicredi, né? Também, enfim, outros projetos, né? Da onde vem e como que isso te ajudou a ser o que é hoje? Então, eu nasci aqui no Paraná, né? A Marisete, eu sou a caçula de 4 irmãos, né? Mas eu fui morar um tempo no Mato Grosso com meus pais. Eu era muito pequena, fiquei um tempo lá. E logo depois eu voltei para Cuiabá. E a gente ficava bem no interior, ali perto de Tangará da Serra, né? E era longe de tudo, né? Então a gente ficou um tempo lá. Meu pai veio a falecer e a gente voltou para Cuiabá. E de um tempo depois, com 16 anos, eu voltei para Cascavel. E aqui em Cascavel eu vim a estudar, a começar a vida de adulto, né? Que eu já era uma adolescente, né? Então comecei minha vida de adulto aqui em Cascavel, né? Então vim para cá, comecei assim um tempo de muita dificuldade, porque meu pai veio falecer, a gente ficou numa situação não muito legal. E a minha mãe era doente, eu tinha que ajudar a mãe, meus irmãos já foram casando, eu fui ficando em casa, né? Então a minha vida mesmo foi aqui em Cascavel. Eu estou em Cascavel já
há quase 40 anos, né? De volta, né? De volta para minha terra, né? Legal, bacana. Então, conversando contigo, né? E aí vem a curiosidade, né? Óbvio Sim, que eu sempre digo que tudo tem um porquê e tudo tem ligação, né? sim. Eu mesmo estou no mundo do empreendedorismo, dou aula de empreendedorismo, tenho muitos negócios e não sou administrador, né? Uhum, Não sou contador, né? Eu sou da área de geografia, né? sim, E você também vem de uma área humana, né? Você é sim. formado em assistente social. Isso. E como que foi essa transição? Você chegou a atuar? Como que foi? O que te levou para assistência social e o que te tirou? Ou talvez nem tirou, né? A É. gente pode até achar que tirou, mas a sua atividade, talvez essa formação te auxilie muito nessa atividade que tu faz hoje. Na verdade, a minha formação é assistente social. Eu não atuei profissionalmente nessa área, mas eu atuo todos os dias, né? Porque eu Exatamente. trabalho com pessoas, né? Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com as minhas profissões, né? Como profissional, eu sou corretora de imóvel, então eu trabalho muito com pessoa. A minha empresa assim, é uma empresa no comércio, né? Então eu estou ali, mas eu sempre gosto de estar voltado a ajudar as pessoas, né? Trabalho com muito grupo de mulheres também, que a gente vê ali a necessidade de estar ajudando essas mulheres. Sim. Então, muitos projetos meus são ligados à ajuda, né? Então, Uhum. eu nunca atuei profissionalmente, mas também nunca deixei de atuar na ajuda, né, Sim. voluntária. Você não tirou só o seu número do conselho, né? Não, Porque não. o juramento que você fez lá no dia da formação, você continua Continuo, executando. continuo Exatamente. assim diariamente e eu gosto muito de ajudar as pessoas. Sou um pouco psicóloga também, mas é porque isso vem da gente, da criação da gente também, né? Eu sempre, como eu sou uma caçula de 4 irmãos e perdi meu pai muito cedo, agora faz alguns anos eu perdi minha mãe também, então eu sempre estou atuando na minha família como psicóloga de todos eles. Ajudei meu irmão há pouco tempo, que ficou comigo também, acabei de perder ele. Então eu sempre estou na ajuda das pessoas, que eu acho que o coração da gente, a gente tem que ser muito humano. Que se você faz uma formação, nem que você não atua, mas você tem que honrar o que você jurou. Você tem que honrar e você teve um motivo para fazer essa formação, né? Outra formação que eu fiz também, que é corretora, que o pessoal pensa que não tem nada a ver, tem muito a ver. Você realiza sonhos, sabe? Sim, com Sonhos de certeza. família, né? Sonhos de pessoas que querem ter o teu lar, querem ter um lugar para você ter teu ninho, tua família, né? Então, Uhum. eu me acho muito útil nessa área Com também. certeza. É o que eu sempre pergunto, né, pros alunos, né, da aula para engenharia civil e arquitetura, Sim, né? E a importância que algumas profissões, todas têm, né? Mas no sim, caso deles, né? Falando um pouquinho dessa importância e vem a calhar aqui na questão do corretor, é que quantas casas uma pessoa constrói na vida, né? isso mesmo. E aqui no Brasil, infelizmente ou infelizmente, mas o histórico a gente Uhum. sabe que a grande maioria busca a primeira Ah, e a única, isso, né? é verdade. Então é um compromisso, né? E eu acredito que essas suas formações te ajudam muito, né? Sim. E o que veio primeiro neste processo, né? O corretor ou o dono de negócio? A dona de negócio, né? Primeiramente, né? A Marisete ali é a Mari, né? Eu sou mãe, sou casada há 35 anos com o Valdair, né? E tenho 2 filhos, o Wellington e o Vinícius. E sou avó hoje de 2 lindas meninas também, Legal. que é a Monique e a Isadora. Então, a minha família é uma família, não é muito grande, mas é meu mundo, sabe? É minha base. Eles sempre o meu marido, tanto o meu marido como meus filhos, sempre me apoiaram em tudo aquilo que eu faço e que eu fiz, né? Então, se você não tem essa base da família, você não consegue seguir em frente. Você não tem o apoio, porque eu faço vários projetos, mas eu só vou em frente porque eu tenho o apoio da família, né? Bacana. Então, igual você perguntou, como que começou, né? Eu sempre, desde que eu casei, eu sempre fui muito empreendedora, né? Eu sempre, desde os 16 anos, eu dava aula de jazz, que era balé, né, Uhum, antigamente, uhum. e depois eu fui trabalhar
numa rádio também, né? Eu trabalhei um tempo numa rádio. Aí depois eu fui trabalhar num hospital. Aí eu me casei. Eu fiquei um tempo como secretária do meu marido. Aí eu achei que era muito pouco que eu poderia contribuir mais na tinha sociedade. mais potencial aí. Que eu tinha mais potencial, né? Aí fui procurar fazer faculdade, ter um conhecimento maior, né? E logo empreendi também, abri uma loja, que a minha loja hoje tem 25 anos no mercado, né? Abri uma loja de máquinas e ferramentas, que o meu marido é representante, então deu certo que foi na mesma área assim, né? Então, eu estou há 25 anos no mercado, gerando emprego também, né? Sim. E daí eu comecei a trabalhar, né, na loja, mas sempre em busca de mais. Sempre em busca de mais, né? E um tempo eu abri a loja no centro, daí voltei para um bairro mais pequeno aqui de Cascavel e achei que esse bairro precisava ser desenvolvido. E um grupo de empresários comecemos a lutar pelo bairro também, né? Que hoje se chama região norte, né? Então eu estou inserida lá há muito tempo e lutei muito pelaquela região e luto, né? E para desenvolver a região, para desenvolver nossos comércios também, né? Naturalmente, se todo mundo vai bem, todo você mundo também ganha, vai bem. né? E com esses trabalhos veio outros, né? A gente foi atrás de buscar outras coisas para o nosso bairro e fomos atrás de buscar uma cooperativa também, né? Veio uma cooperativa para cá e eu entrei nessa cooperativa também, fiquei um tempo como conselheira, hoje eu não sou mais conselheira, sou coordenadora, né? Certo. E fiquei um tempo nessa cooperativa como conselheira, aprendi muito, aprendi como no financeiro, como lidar com as finanças das empresas. Qual rama cooperativa? Cooperativa de crédito, Sicredi. Ah, tá. Sicredi, tá. né? Uhum. Então, aprendi muito na cooperativa, fiquei por 11 anos como conselheira, né? Hoje sou coordenadora. E logo após, comecei a trabalhar com um grupo de mulheres também. Outra que sempre nos apoiou e muito foi a Associação Comercial de Cascavel, a SIC, né? Que veio também na nossa busca ajudar nós a desenvolver o local. E eu também estou nela há mais de 18 anos dentro da cooperativa. E dentro dessa cooperativa também desenvolvo alguns papéis como gestora ali, como vice-presidente hoje da Pasta da Mulher, né? E sempre buscando o feminismo, né? Buscando ali a busca da melhoria para as mulheres, o que as mulheres precisam hoje no mercado para ser uma empreendedora, né? Para ela ser dona de si mesmo, né? Perfeito. Então, aí começou a minha caminhada, né? Então, hoje eu tenho a minha empresa, sou corretora de imóvel, estou como vice-presidente da SIC, da Mulher Empresária de Cascavel, faço parte do Conselho do Direito da Mulher, né? Tem um grupo de mulher da SIC na região norte também, eu que fui a gestora desse grupo, né? Comecei faz 2 anos e a gente já está com um grupo bem legal também, porque a gente só tinha a SIC Mulher Centro, então a gente tem uma expansão aqui na região norte também. Já externo. tem isso. Então a gente também tem esse grupo, né? E vários projetos que a gente vem sendo convidada a participar e desenvolver sobre empreendedorismo feminino também. Certo. Uma pergunta que sempre eu gosto de fazer, até porque eu também sou diretor da Associação Comercial, eu faço parte da diretoria da CIAR, do município de Realeza, sou diretor lá de inovação e desenvolvimento local, e sempre a pergunta que as pessoas fazem, José, o que você ganha com isso, né? Porque alguns acham que a gente tem salário. Isso! Que você tá ganhando para estar lá. Você ganha muito, né? E a gente falou, olha, meu querido, a gente faz um trabalho voluntário. Nós estamos ali porque a gente quer estar, né, junto, né? Mas, dentro desse processo, você aí já está há bastante tempo junto à Associação Comercial aqui de Cascavel, e eu gostaria, né, a gente sempre diz assim que a gente precisa de mais pessoas no movimento, falando de associativismo ou cooperativismo, independente do movimento, aqui nós estamos falando de Associação Comercial, mas pode ser qualquer outro movimento, Rotary, Lions, Associação de Bairro, Associação dos Catadores, não sei, algum movimento que ajuda a sociedade. Eu gostaria que você comentasse aqui com nós como que estar prestando um serviço voluntário
te ajuda a te desenvolver como empreendedora? Muito, muito, muito mesmo, assim. É igual você falou, né? As pessoas perguntam muito isso, é que as pessoas não têm noção o que que é o empreendedorismo, a sociedade, né? O que que é a gente estar dentro de um local que um ajuda o outro, né? Porque isso não é, quer dizer que a gente não é individual. Nenhum Sim. de nós somos individual. Você não cresce, se eu não cresço sem você, você não cresce sem mim. A gente tem que ter uma união. Isso. Aquela máxima, né? Quer ir Isso. rápido, vá sozinho, quer ir longe, vai em Vai em conjunto. conjunto e vai longe, né? Exato. Então a gente não ganha, a gente não tem salário para isso e a gente se dedica muito, né? Muitas vezes a gente se dedica mais que se tivesse um salário exorbitante, né? Exato. Porque a gente faz isso pelo amor, né? Pela camisa que a gente veste, pelo trabalho que a gente faz, e isso é gratificante, porque você ajudar as pessoas e desenvolver pessoas, você está se desenvolvendo a si mesmo, né? Eu me desenvolvi muito como pessoa a partir do momento que eu entrei numa cooperativa, a partir do momento que eu entrei numa associação comercial e a partir do momento que eu trabalho. E eu vou te falar, trabalhar com mulher. O pessoal fala muito mulheres é difícil trabalhar com mulheres, mas é gratificante também, porque as mulheres não têm muito medo de ter desafios. Eu tenho desafios todos os dias em minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu tenho medo, mas eu me desafio. Eu vou fazer, eu vou lá e eu vou fazer. Entendeu? E você vê o resultado. Se você não tiver alguém para inspirar você, você não vai em frente. Entendeu? E o associativismo, ele tem isso. É um fazendo e o outro ali junto. Quer dizer, é a união de pessoas. É as pessoas se desenvolvendo. Então, eu cresci muito e cresço cada dia com cada projeto, com cada ação, com cada curso que a gente faz, a gente cresce. E você, nesse caminho, que igual você falou, você trabalha numa associação também, de um comercial, você sabe, é nesse caminho que a gente se inspira um ao outro, que a gente traz do outro o que é bom para a gente levar para a vida. Isso. E é dentro desse processo, né, de você estar envolvido com pessoas que você consegue entender, ter insights, né? E muitas vezes problemas do seu dia a dia que você não está conseguindo resolver dentro da sua empresa, muitas vezes num bom bate-papo, numa reunião junto com outras pessoas que você foi lá para resolver uma outra situação, você acaba encontrando, né? Isso. A chave, ou pelo menos a linha de partida para você resolver seus problemas, né? Isso. Então, não é só o trabalho voluntário, mas sim é todo o ganho que você tem de network, né, de pessoas que você se envolve e de possibilidade de novos negócios. De possibilidade, né? O que a gente faz muito, né, que é os encontros para a gente estar trabalhando nossas empresas, né? Fazendo os network, né? Fazendo as vendas. Ali a gente vende, ali a gente encontra caminhos para a gente estar crescendo na empresa, né? Trazendo soluções. Porque as associações comerciais, ela é a mãe do empreendedorismo, né? Então, é eles que têm que trazer a solução. E a gente, estando dentro dessas associações, a gente são os primeiros a estar conhecendo os motivos das empresas crescer, ou os recursos dessas empresas, né? E a gente está trazendo para nossa empresa também, né? Sim. A gente está mais próximo das inovações inovações. Né, do que mesmo. chega por primeiro, né? Até Isso porque mesmo. a mesma dificuldade que se tem de implantar, de se ter pessoas para se trabalhar em projetos sociais e associações de cooperativa, eu vejo que é a mesma dificuldade que a gente tem em convencer o empreendedor a implantar uma nova metodologia. Isso né? mesmo. Infelizmente, aí eu gostaria até de entender um pouco como você tem visto isso dentro do empreendedorismo feminino, que é um pouco o teu foco. Infelizmente, a gente tem muitas empresas que elas não... Se chegar lá e perguntar assim, qual é a sua meta para daqui 6 meses? Eu não tenho a meta para daqui 30 dias, como é que eu vou Sim. saber? Né? Então, quer dizer, a organização básica,
um fluxo de caixa, um planejamento estratégico de entender o que, que eu tenho que fazer para daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 9 meses, daqui 1 ano, né? Como que eu quero estar, um planejamento de fluxo de caixa, de entradas e saídas a pagar, que são coisas simples, que você não precisa ser expert. Como que hoje, né, dentro dessa organização, vocês vêm trabalhando e como você vê isso? Então, eu vejo assim, as mulheres hoje, elas estão empreendendo muito, né? Hoje o nosso mercado, nós estamos com mais de 60% são mulheres que estão no mercado de trabalho e no mercado empresarial. Então, as mulheres hoje estão muito ativas. Tem muitas empresas que as mulheres, elas são a cabeça, são a cara da empresa e se escondia muito assim atrás do marido, de um gerente. E hoje não, hoje as mulheres já estão indo em frente, à frente das suas empresas. E elas vão buscar mais recursos para as empresas. As empreendedoras hoje, elas empreendem, mas elas empreendem com qualidade. Elas vão buscar o que é de novo no mercado, o que elas têm na administração. Eu vejo isso dentro da associação comercial. Porque hoje o núcleo da SIC Mulher ali, ela vem a fortalecer as empresárias que está no mercado. E eu vejo que a preocupação de todas elas vir para dentro da SIC Mulher é buscar soluções para suas empresas. Então, hoje, a mulher empresária, elas estão mais ligadas e tem mais mulheres como à frente de seus empreendimentos. E buscam, e a SIC, ela está de portas abertas para estar junto com essas mulheres, para fortalecer essas mulheres no mercado de trabalho, trazer soluções para elas e a gente gerar negócio ali dentro, entendeu? Então, hoje a SIC, ela tem muitos associados, mas ainda o número de mulheres é muito maior ainda do que outros ramos, entendeu? Em todos os ramos, o número de mulheres... A presença feminina está bastante elevada. Isso, e nós ali da SIC Mulher acompanhamos isso nos negócios, né? E fazemos rodadas de negócio ali dentro para a gente conhecer a empresa da outra. E isso traz o fortalecimento do feminismo, né? A sororidade das mulheres ali dentro, né? Que uma apoia a outra e gerando os negócios. Bacana. Eu sempre digo que a oportunidade que a gente tem de estar participando em meetups, em cafés, né? Enfim, onde você tem a possibilidade de as pessoas conhecerem o seu negócio, né? Eu sempre brinco que até eu não estar numa associação comercial, eu adquiria muitos serviços que eu nem sabia que existia no município porque eu achava que não existia. Isso, né? Verdade. E eu só conheci porque eu me dei a oportunidade de estar convivendo num núcleo de associativismo, no caso da associação, mas também as pessoas que tinham negócio e deram oportunidade. Né? Eu sempre digo que eu tenho certeza que tem muitos outros negócios que talvez eu poderia ser parceiro ou poderia consumir, mas pelo fato deles não estar num grupo associativista, eles não são conhecidos e eu não consigo conhecê-los, não consigo alcançá-los, né? Dentro hoje desse processo de inovação e redes sociais, como que vocês, e você como empreendedora, mas também vocês lá do Núcleo da Mulher, como que vocês vêm trabalhando isso hoje e como vocês veem essa importância? A importância das mulheres hoje é bem grande, sabe? Eu vejo assim que a mulher demorou a entrar com o seu medo, né? Elas demoraram a desenvolver isso. Mas hoje eu vejo que elas estão nitidamente mais aparentes. Entendeu? Elas estão buscando o seu espaço, não que queira ser mais, mas a igualdade, né? A igualdade no mercado. E eu vejo que as mulheres têm muito mais facilidade de usar a rede social do que os homens. Tem esse lado, né? As mulheres são mais delicadas, elas são mais... gostam mais de redes sociais, então, por isso elas acabam fazendo mais ali...
principalmente as empresas que precisam de fazer uma live, de fazer uma propaganda ali, uma postagem, e elas vão muito além disso, sabe? Então eu vejo que hoje, principalmente essa idade assim de 30, 40 anos, elas têm essa leveza de mexer com redes sociais e tá buscando. E não tem mais aquele medo, né? De pôr a cara a tapa, de buscar, de falar, de se aparecer. E isso não é exibimento que muitas pessoas falam, isso é trabalho, isso é empreendedorismo. Sim, e uma necessidade, né? Necessidade. A gente, quando conversamos com o Ciro aqui, a gente comentava muito sobre isso, o impacto que isso teve nos negócios, né? Sim. E ele comentava que isso é um caminho sem volta. Porque não tem como a gente brigar contra a inteligência artificial. Não, né? não tem. Nós temos que buscar maneiras de se atrelar. Agora, quem se esconde disso, infelizmente, está fadado ou à você se falência. atualiza, ou você está fora do mercado de trabalho. Né? Hoje, até mesmo eu como comerciante, que eu tenho uma loja, né? Eu vejo assim que até o nosso dinheiro hoje, ele já está desaparecendo. Não é mais o papel ali, né? Não é aquele dinheiro ali que você tinha antigamente, que fazia... E agora é tudo, né? É um meio diferente, meio né? digital. Digital, é tudo digital. Então, hoje, ou você se atualiza ou você está fora. E as mulheres têm uma facilidade muito grande para se atualizar nessa. E a associação também sempre dando esse apoio, dando cursos, ensinando como faz, como não faz, para estar se desenvolvendo, né? Bacana. Muito bem, essa importância, né? Eu acho que principalmente para quem assiste, né, os nossos episódios aqui, a gente sempre vem falando isso, né? A importância de você se atualizar, né? Sim. E entender de forma mais aprofundada quem é o seu cliente, para a partir daí você ter mais assertividade. Isso. E as redes sociais, elas nos proporcionam isso. Né? De eu saber, bom, você tem uma loja de ferramentas, né? Sim. Mas não é só ferramentas, é ferramentas para a construção civil. Sim. Então, assim, não adianta eu disparar uma propaganda para todo mundo. Eu tenho um público-alvo. Agora, se eu não sei usar isso de forma correta, eu também vou jogar dinheiro fora. Vai jogar dinheiro fora. O que a gente faz hoje, né? Eu já sou uma cinquentona, né? Eu não tenho tanta facilidade de mexer com as redes sociais. Então, o que a gente faz? A gente contrata as pessoas certas para fazer o trabalho pra gente. Eu tenho uma menina que faz isso para mim, faz muito bem. Eu tinha uma funcionária também que me ajuda nisso aí, né? E hoje acho que todas as empresas têm à frente, né? Alguém para estar ali. Antigamente era catálogo, hoje o nosso catálogo é nossas páginas, né? Exatamente. Então você tem, quer alguma coisa, entra lá na minha página, né? Então essa é a nossa vida, a nossa realidade de hoje, né? É o mundo digital, né? Então, Exatamente. Mas o mundo digital vai muito além, né? A gente hoje tem os cursos, tem as palestras que a gente consegue estar fazendo tudo no digital e a gente vai mais longe. A gente alcança um público bem maior, né? Com certeza. E falando de palestra, né? Eu sei que você tá prestes a lançar coisa nova no mercado agora, Isso. né? Marisete Fernandes Cardoso, né? Coordenadora aí de um material livro, né? Isso. Conta pra nós um pouquinho o que tá vindo aí. Então, como eu te falei, né? A gente tá bem honrado, né? A gente tá, a SIC Mulher lançou o ano passado, a primeira edição, A Voz da Sororidade, e agora a gente está na segunda edição do livro A Voz da Sororidade. E esses livros a gente é coautora, né? Sim. Várias mulheres dentro de um livro. E dentro desse livro você vai ter muita inspiração de histórias de pessoas, dessas mulheres, cada uma bem ali no fundo do seu coração, abriu a página da sua vida para colocar nesse livro. Então vai ser uma leitura assim que vai viajar
nesse livro, porque você vai conhecer 25 histórias ali dentro. Bacana. Tem data já para lançar esse Tem. material? Como que vai ser isso? Conta para nós. Então, vai ser dia 23 agora, vai ser lá no Gilberto Maia, às 19 horas, vai ser aberto ao público, eu deixo o meu convite aqui, quem quiser estar indo lá, a gente vai fazer uma noite de lançamento, né, vai estar todas as autoras lá, todas não, algumas, porque esse livro já não é mais aqui da nossa SOC, ele já é nacional, ele já está no Brasil todo, tá? Certo. Então ele já está até fora do Brasil, a segunda edição, e ele está assim sendo um dos livros mais vendidos. Então a gente vai ter um lançamento aqui dia 23 e dia 25 a gente vai estar lançando ele em Cuiabá também. Olha que bacana, bacana. Chegou a trazer um livrinho aqui pra gente mostrar pro nosso pessoal, mostrar, né? Então, temos aí mais um material aí para os nossos ouvintes e assistentes, né? Sim. Aqui a Voz da Sonoridade, isso, né? Tá Volume aqui, 2, né? Então, convido todos aí, internautas, a estarem... Aqui tá todas as coautoras, né? Então, estão todas aqui. E aqui dentro tem a melhor leituras que vocês vão ver nos últimos tempos ali. Bacana. Com várias histórias, inclusive a minha, uma história meio peculiar, assim, porque a minha história, como eu falei para todos vocês, eu fui para o Mato Grosso muito pequena, né? E lá a gente morava numa fazenda longe de tudo, então nossas brincadeiras eram um pouco diferentes, nossos bichinhos eram um pouco diferentes. Meu bichinho era uma onça. Meu bichinho de estimação. Olha, bem diferente mesmo. Bem diferente. E aqui eu conto um pouquinho dessa história também. Bacana, É o meu bichinho, a minha mima, um gatinho. Legal. Então aqui eu conto um pouquinho disso e conto também a história, como trabalhar com mulheres, como inspirar nessas mulheres e a gente ter essa voz da sororidade aqui, né? Que uma mulher impulsiona a outra mulher, né? Então dentro desse livro aqui, a gente tem bastante histórias incríveis que inspiram a outra e logo a gente vai ter o outro volume. E quero falar um pouquinho, não sei se eu tenho tempo, à vontade. Mas eu quero falar um pouquinho que agora sexta-feira também a gente está lançando uma campanha, a minha empresa amiga da mulher. Que essa campanha também é da SIC, junto com o Ministério Público e junto com várias outras entidades, que é a ajuda das mulheres que sofrem violência doméstica, né? E a gente está querendo inserir essas mulheres no mercado do trabalho, que ela tendo a sua vida financeira resolvida, ela já tem a sua vida sair do abuso, né? Mais fácil do abuso. Que tem muitas mulheres que vivem hoje dentro de uma casa sendo abusada, tendo violência doméstica, porque não tem a sua vida financeira. Então a gente está fazendo essa campanha em todas as empresas, a gente vai fazer essas palestras, conscientizando essas empresas a darem trabalho para essas mulheres que ela já vem com uma protetiva, né? Então o Ministério do Trabalho já vai encaminhar essas mulheres para a SIC e nós vamos estar abrindo as portas das empresas para essas mulheres voltar para o mercado de trabalho. Bacana. Então, olha a Marisete, assistente social, aí falando. Agora é esse lado, né? Então a gente também está com esse lançamento aí dessa campanha, a minha empresa amiga da mulher. E aqui no nosso livro também com várias mulheres, né? Contando também um pouquinho de sua história. Olha só, eu sou suspeito para falar, né, disso, porque eu já fui mentor e, enfim, de várias startups, né? Algumas, inclusive, com 100% de mulheres. E eu lembro que uma delas até, na época, me convidou para ser sócio. Eu falei, não vou estragar o que já tá bem feito, né? Deixa eu aqui como mentor... Porque o fato de você ter esse ambiente, né, de 100%, eu prefiro continuar como conselheiro da empresa. Eu sempre sou muito entusiasta, né? Porque
todos têm o seu ramo, todos têm a sua particularidade, né? Mas sim, eu sou muito entusiasta do empreendedorismo feminino e isso tá se abrindo muito mais portas para isso, Sim. né? Tanto que a gente fez aqui um mês de março só programas com empreendedoras, né? De vários ramos, porque a gente entende que estamos, né, necessitando e precisando, né, de empreendedoras. E quando se abre essas oportunidades, muitas vezes projetos como esse de resgate, né, de Sim. mulheres, você está dando oportunidade de surgimento de pessoas que tinham as suas potencialidades amputadas, né, e você está dando potencialidade, a possibilidade dela desenvolver isso, né. A importância de projetos sociais nesse formato e, obviamente, a gente espera que isso tenha muito resultado, né? Então, para quem está nos assistindo aí, entre em contato com a SIC e saiba mais desse projeto que é muito importante, Muito né? importante. Eu gostaria também, aqui já a gente indo para o nosso final do nosso programa, né? Mas falar um pouquinho agora, né, de futuro, né? O que a Marisete, dentro dessa questão das coordenadorias, dentro da questão do empreendedorismo feminino, como que você vê, né, esse mercado, a evolução da indústria, do comércio, prestação de serviço, enfim, e como você vê esse avanço, né, e a junção do empreendedorismo feminino com a melhoria dos ambientes, né? Porque a gente vê muita gente falando, mas a coisa tá ruim, não tá legal, né? Mas essa conversa a gente nunca vê parar, né? Não. Sempre todo mundo, né? Então, será que realmente o ambiente que não está favorável ou as pessoas que não estão tendo atitude de melhorar o seu ambiente? Eu acho que é um conjunto, né? Sempre, desde que eu estou no mercado, há mais de 30 anos quase, só de loja eu tenho 25, mas sempre trabalhei, né, fora também. Então, sempre tá ruim, né? Igual fala agricultor, né? Se chove, choveu demais. Se tem sol, tem muito sol, mas não é isso, né? O mercado sempre ele oscila, né? Ele nunca tá 100%. Por quê? Porque empreendedor já quer o mais, né? Ele sempre está buscando mais, né? E nós acreditamos que as mulheres também estão sempre em busca da melhoria, né? Em busca do crescimento do empreendedorismo. E eu acredito que daqui para frente as coisas venham só a melhorar. A gente tem que pensar positivo, né? Não importa como está o mercado, mas com certeza vai ter muita mudança, porque a nossa era, hoje é o mundo digital, como a gente estava comentando, né? Então vai ter algumas mudanças e a gente tem que dançar conforme a música toca. Eu acredito que vai ser para o melhor ainda, porque se você pensar, há 15 anos atrás nós não existia celular. Sim. E as coisas a gente já empreendeu. Eu, quando empreendi, não tinha celular. Eu era super moderna porque eu tinha fax. Eu tinha fax, que hoje os nossos jovens nem sabem o que é isso, Exato. né? E a gente conseguiu crescer, né? Eu, quando comecei no empreendedorismo, eu comecei assim, sem ninguém me ajudar, foi só eu e meu marido, com o mínimo do mínimo, e a gente se mantemos no mercado até hoje, né? Com todas as mudanças que teve, a gente está no mercado até hoje, gerando emprego, e hoje em dia vai ser assim, lógico, de uma maneira muito diferente. Uma maneira e eu acredito que é mais leve hoje, porque, por exemplo, eu vim aqui, eu estou falando no meu livro e esse vai para muita gente. Sim. E antigamente eu tinha que ir numa livraria e falar para meia dúzia de pessoas e esperar que essas meia dúzia de pessoas falassem para as outras. E hoje a gente tem que é a nossa comunicação. Certo. Então, com a comunicação, com a mídia, com tudo que a gente tem nas mãos, é só trabalhar. E eu vejo hoje como mulher assim que a única coisa que a gente não pode ter medo é de pôr a mão na massa e do desafio. Cada dia é um desafio na vida. Não importa o que vem amanhã, o que vem depois, o que aconteceu no passado. Acontece hoje e amanhã. E é isso que nós temos que levar. O medo você coloca num bolso ou no bolso de trás da calça e deixa ele lá. E vai com a tua cara, a tua coragem e teu empreendedorismo.
Legal, bacana, é isso mesmo, né? Não podemos viver do passado, temos que usar apenas ele como exemplo, né? Sim, Corrigir falhas, né? isso E mesmo. usar os pontos positivos como impulso, né? Corrigir as falhas e a partir daí ter essa evolução, né? Isso mesmo. Marisete, nós estamos indo para o final aqui do nosso programa e a gente sempre gosta de fazer um bate-bola, vamos dizer assim, Sim. com algumas perguntinhas rápidas para a gente entender também e finalizar tendo entendimento de algumas coisas da empreendedora ou do empreendedor que está no nosso microfone, né? Então vamos lá. Eu gostaria de saber um sonho da Marisete. O meu sonho, nossa senhora, o meu sonho ele é bem, ele é assim, bem simples, sabe? O meu sonho é morar numa praia, curtir meus netos, curtir minha família, mas ver a evolução de mulheres, ver a evolução de mulheres que hoje elas não têm muita, assim, muita sonho, que não acredita no seu sonho e que ela esteja realizando o sonho. Que eu mais gosto em toda a minha vida é realizar sonhos. Eu gosto de realizar sonhos como corretora de imóvel, vendendo um imóvel, que é a coisa mais gostosa, você ver a pessoa que adquiriu alguma coisa, que é aquela alegria, aquele sonho assim, que a gente dá uma ideia e ela voa no sonho, né? Entusiasmo. Entusiasmo. E eu gosto de ver quando vejo uma mulher dando um depoimento que ela veio de algum abuso ou de alguma família que não deu atenção ou sem família e que hoje ela chegou num topo. Eu participo de muita palestra e eu vejo as palestrantes dizer isso. Cara, isso para mim é o sonho da minha vida, ver as pessoas se realizar e ser realizada. Então, a minha realização é a felicidade da minha família, a minha saúde e a felicidade das pessoas. Esse é o meu maior sonho. O futuro eu deixo para Deus, porque eu já fiz muitos planos, mas muitos deles não foi o plano de Deus. Então, o futuro Deus pertence. Legal, bacana. Agora eu quero saber da Marisete, né, um comportamento necessário para a gente ter aí no nosso dia a dia, um comportamento. Um comportamento, fé em Deus. Acho que se você levantar da cama e não colocar os pés no chão e falar, Senhor, hoje estou aqui porque você permitiu. E eu quero manter mais esse dia aqui. Então, cada dia para mim é um dia especial. É um comportamento assim que eu gosto muito é estar com a minha família, eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de sair, eu gosto muito de viajar e conhecimento. O conhecimento eu acho que traz tanta coisa para você que te inspira a viver melhor. Bacana. Marisete, um recado para as mulheres, principalmente aquelas que já estão na SIC. Mulheres, eu acredito que vocês que estão ali já são empreendedora, vencedora. E eu só tenho um recado para vocês: não desista do sonho de vocês, não desista de vocês. E pense sempre que tudo que vocês fazem é muito importante. E conte sua história. Sua história é muito importante para todas nós, inspire umas às outras. E agora eu quero um recado para aquelas que não sabem o que pode acontecer se elas entrarem na SIC. Elas não estão na SIC não ainda. estão, né? E elas estão perdendo muito, muito mesmo, porque ali a gente tem posicionamento feminino que só quem tá lá sabe. Que a gente tem as reuniões que a gente faz cada 15 dias, é a parte da manhã, tipo 7h30 a gente tá lá, tem um coffee para receber vocês. Nós temos a nossa a coordenadora hoje, que é a Josiane, e a nossa vice, que é a Estela. As meninas estão lá, elas têm as equipes delas, toda a diretoria delas, recebendo todas as mulheres com o maior carinho e recebendo com coffee, e vocês vão chegar lá e vão começar a conhecer histórias e vão se inspirar. Então, se você não for para a SIC até hoje, não é sócia da SIC, você está perdendo muito. Você está perdendo como empresária e como mulher. Bacana. Eu quero agora
um recado e para quem está iniciando no mundo do empreendedorismo, o que você tem a dizer a essas pessoas? Que comece, não tenha medo de empreender. E se você errar no teu empreendimento, não dá certo a tua empresa, não tem importância. Tem pessoas que começam várias vezes, não é na primeira, nem na segunda. Não tenha medo de dizer, não deu certo essa empresa e eu quebrei. Quebrou, abre outra. Ou tem várias maneiras de você ser empreendedora, né? Vai fazer uma palestra, vai dar um curso, vai ajudar outras pessoas, vai ter a tua liberdade financeira. Tá? Isso é o que interessa. Não tenha medo de ser uma empreendedora. Não tenha medo de ter a tua vida financeira, a tua liberdade financeira. A SIC Mulher, ela apoia muito as mulheres empreendedoras. É o nosso objetivo, né? Então, vão para lá. Eu acho que eu errei o nome da minha coordenadora ali. É a Juscelia de Mato e a Estela. Então, a Juscelia e a Estela estão lá esperando vocês. E eu sempre tô lá também quando eu posso, tô lá esperando vocês para esse lindo e maravilhoso grupo de mulher que temos aqui em Cascavel, que a gente move uma à outra. Bacana. E a Marisete pela Marisete? É, a Marisete pela Mari. É aqui, assim, o pessoal me conhece muito como Mari, né? Então eu tenho uma briga, né? A Marisete é Mari. É, a Marisete, ela é mais séria. Ela é a mãe, é a avó, é a empresária, né? E a Mari é a moleca, né? Que gosta de fazer molecagem, gosta de brincar com as meninas. Eu sou bem extrovertida, e gosto de brincar com os meus filhos, gosto de brincar com a minha neta. E, então, assim, tenho essas duas personagens dentro de mim, que é a Mari e a Marisete. Mas é a mesma pessoa de coração, com certeza. Muito bem. Marisete, Mari, se me permite. Sim, com certeza. A gente agradece muito, obrigada, né, esses minutos que a gente teve aqui, essa oportunidade, né? Gente, não deixe de participar dia aqui 23, do lançamento do dia 23. Gilberto Vamos dar voz e vez, né, para as nossas autoras e coautoras aqui, né, da nossa região. Sempre digo, a gente compra muitos materiais, né, que vem do Rio de Janeiro, que vem de São Paulo, que vem, enfim, de fora, mas a gente tem muita gente boa e escreve muita coisa legal aqui no interior do Brasil, no interior do Paraná, né? Nós temos que ter orgulho das nossas coisas aqui. A gente tem que ter orgulho da nossa história, né? A gente, quando a gente conversa com as mulheres, a gente tem isso, que as mulheres contam suas histórias lá na SIC também, né? E daí as mulheres falam, mas a minha história não tem. É a tua história. Não interessa o que ela tem ali. Não interessa. Eu pensava assim, gente, eu vim lá do Mato Grosso, né? Nasci aqui, vim de lá, eu não tenho uma história. Eu tenho uma história. Eu tive um gatinho que era uma onça, meio selvagem, não interessa. Meus amiguinhos eram indígenas, e daí? É a minha história. E eu tenho muito, muito orgulho de contar que eu fui fazer faculdade já com 30 e poucos anos, fui procurar, mas eu não deixei de ir atrás de saber mais, de entender a vida, e cada um tem as suas histórias, umas mais bonitas, outras mais tristes, mas é a sua história. Deixa os outros pensar e deixa os outros ler depois, ó, deixa ler, que isso aqui é muito interessante. Legal. Quer deixar um recado final? Quero agradecer principalmente você pelo teu programa, o Farol ali, que olha, um programa maravilhoso, que traz a gente aqui para contar nossas histórias e para inspirar outras mulheres também e outras pessoas. Então, o meu agradecimento é imenso a você, João. Muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição aqui para quando vocês precisarem de alguma coisa, na nossa área ali de mulheres, de empreendedorismo feminino, de acolhimento. Eu estou aqui também para contribuir com traz vocês. mais coautoras aqui para o nosso programa. Vamos então. trazer. Bacana. Muito bem, eu que agradeço a sua presença, Mari, aqui. Eu acho que são
todo programa tem uma história e Sim. a sua, ela é tão importante quanto as demais. Sim. As suas contribuições, a sua visão, ela vem aí a somar, né? E mais uma vez, né, a gente está aqui falando da importância de ter espaços e de como a mulher pode ter espaços aí nos negócios, no empreendedorismo e automaticamente na sociedade, né? Então a gente agradece. Agradecemos a você, internauta, que está nos acompanhando, né? Deixe suas perguntas, seus recados, né? E lembrando, né, que nós temos esse espaço, uma parceria entre o Jornal Gazeta do Paraná e a Farol 14 Consultoria. Se você deseja, né, aí ou necessita da resolução de algum problema em seus projetos empresariais, de negócios, ambientais, da área civil e arquitetura, entre em contato com a Farol 14 Consultoria. E se você deseja aumentar a sua ampliação do seu marketing, entre em contato com o Marketing Gazeta para ser parceiro do nosso Gcast, das folhas impressas e digitais e da nossa página. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa.